Você tirou 920 no Enem do ano passado e não entendeu a nota? Ou pior, você está estagnado no 920? Pois vem comigo que eu vou te mostrar o que é um 920 e onde há pontos para melhorar. Bom, nesta época do ano, os alunos tendem a reclamar que estagnaram normalmente no 920. E aí, para ajudar vocês, eu peguei uma redação, né? Na verdade, a minha equipe separou uma redação que tirou 920 no Enem 2023 e o detalhe importante. Eu não tinha visto essa redação ainda, ela foi selecionada pela equipe como um 920, não me foi informado onde essa aluna tirou o 920, em quais competências ela perdeu esses 80 pontos. Então, a minha função hoje é corrigir essa redação, mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim e onde dá para melhorar. E lembrando sempre que você pode retribuir a este vídeo, por exemplo, curtindo esse vídeo, deixando um comentário, ativando as notificações do canal. E se você quiser se aprofundar nesses truques, é só dar uma olhada, seja nesse QR Code que está na sua tela, seja no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas bora então corrigir o texto desta aluna, que é a Júlia. Aqui eu vou usar, como sempre, aquele meu padrãozinho de cores, classicão, e eu vou corrigir mais para rápido. Eu só tenho que identificar os pontos onde ela poderia melhorar a redação dela, tá? Então, ela começa com o repertório sociocultural, gostei bastante. Muito interessante esse repertório sociocultural, porque ele tem tudo a ver com o tema, né? É um texto sobre o tema do Enem 2023 que falava sobre a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado feminino. E aí ela já cita um repertório que tem tudo a ver com o tema, mas ela ainda mostra que ela domina o que esse repertório tem a ver com o tema. Na obra Insubmissas, Lágrimas de Mulher, Conceição Evaristo denuncia o sofrimento de moças decorrente do machismo sobre suas tarefas cotidianas. Então aqui a gente já tem, por exemplo, um argumento sendo traçado, sendo plantado. Tarefas cotidianas, junto com a palavra moças, vai estabelecer o tema. E aí ela já retoma tarefas cotidianas, as quais não eram reconhecidas, ou seja, invisibilizadas, como importantes à manutenção do lar, a importância do trabalho de cuidado feminino. Tal a maternidade, aí aqui já há um problema, tal como, deixa eu diminuir essa caneta, a maternidade e a limpeza. Aqui tem um truque muito interessante que é, na hora em que você põe aquele repertório sociocultural na introdução, já põe o repertório com a breve explicação que vem a seguida, apontando como aquele repertório tem a ver com o tema. Então é como se ela estivesse cumprindo 3 exigências ao mesmo tempo. Ela tem um repertório sociocultural, ela mostra que esse repertório tem a ver com o tema, então ela já puxa o tema e ela já antecipa o que provavelmente vão ser argumentos dela. Se ela tiver um bom projeto de texto, a competência 3 vai ser valorizada. Então ela tem que retomar esses elementos que apareceram aqui. Similarmente, para mostrar que é uma relação de semelhança com o repertório, no Brasil odierno, o Estado, então o Estado é responsabilizado, reverbera tal preconceito, tá? E aqui talvez a gente comece a perceber um problema que seja a tendência a usar muito o tal. Vamos ver se isso se comprova, ela poderia ter perdido o ponto na competência 4, se esse fosse o caso. O Estado reverbera tal preconceito ao negligenciar a invisibilidade. Ok, aqui eu vejo um probleminha argumentativo. Quando eu negligencio a invisibilidade, pode ficar meio ambíguo, né? Negligenciar a invisibilidade. O governo deveria contribuir para a invisibilidade? Acho
que não. Eu acho que ficaria muito mais explícito, muito mais claro ao negligenciar o combate à invisibilidade. Então aqui eu vejo um problema de competência 3. A invisibilidade do trabalho de cuidado, então tá jogando o tema. Exercícido, ela dobrou essa sílaba, então temos um problema de competência 1 aqui, pelo sexo feminino. Então, usa uma noção explicativa, visto que há uma lacuna educacional, que deve ser a causa 1 a ser abordada, e aí ela vai mostrar uma ideia de adição, além de impunidade. Então, essas são as duas causas que deveriam aparecer. Então, eu fico esperando que haja machismo, a questão da importância, lacuna educacional e impunidade. Ela tem que preencher esses 4 círculos, essas 4 lacunas ao longo do texto para ter um bom projeto de texto e merecer eventualmente um total na competência número 3. Eu vou ser muito sincera, eu ensino esse e outros truques no meu curso de redação. Beleza. Diante deste cenário, estou retomando, o Enem não penaliza, mas, já que ela está retomando o cenário, deveria ser desse cenário, o governo omite o impasse, então ele esconde o conflito acerca da marginalização das funções supracitadas, então as funções domésticas. Aqui, mais uma vez, eu acho que ela complicou desnecessariamente. E aí eu acho que, vou ser muito sincera, fica confuso. Podia ir mais direto ao assunto. O governo omite-se diante da marginalização das funções supracitadas. Faz um favor para mim, deixa aqui embaixo nos comentários. Você acha que eu tô sendo muito chata ou que essa observação faz sentido? De que ela complica demais e acaba causando momentos de falta de clareza. Continuando. Ok. Vivenciado pelas garotas desde a idade escolar. Então tá, vamos ver. Neste sentido, deveria ser nesse sentido, mas o Enem não faz essa diferença. Conceição, para criar uma amarra argumentativa, um projeto de texto, então tá retomando, demonstra que muitas brasileiras eram impedidas de frequentar o colégio, ok. Então, será que isso daqui é uma consequência da invisibilidade do trabalho de cuidado? Pois seus familiares inseridos numa... Gente, a versão formal é em uma, tá? Ainda que na fala a gente faça essa contração, na escrita não rola. Estrutura patriarcal, então eu imagino que ela tá falando aqui do machismo. Então, eu vou lá em cima e marco o machismo. Esse é um truque bem interessante, tá? Você ir dando tipo um check em todos os argumentos que você plantou na introdução. Desvalorizavam nas, lindo o uso desse pronome para retomar as brasileiras, em razão do gênero, como incapazes de estudar, destinando-as aos serviços domésticos precocemente. Belo uso do pronome oblíquo. E aí o uso do precocemente é muito interessante, porque é um posicionamento, tá cedo demais. Deixa eu só tirar um barulhinho que tá aqui, ó. Não pode ter esse barulhinho, não. Tava fazendo um barulhinho pra vocês? Na verdade, eu tenho que olhar nessa câmera. Tava fazendo um barulhinho pra vocês? Beleza. Sob este viés, retomando o que veio antes, nota-se o descaso governamental quanto à valorização das funções destas vulneráveis. Lindo uso do adjetivo, belo uso dos operadores argumentativos, já que ele não promove a inclusão das meninas no ensino formal para que ampliem suas atuações para além, ok, ampliem, bela palavra, para além do exercício
de zelar pelas suas residências, vírgula, como Evaristo expôs. Eu vou ser muito sincera, eu vejo uma falha argumentativa aqui, porque fala-se da restrição das mulheres ao trabalho doméstico, mas eu não vejo aqui a invisibilização, tá? Então eu colocaria essa sinalização para ela. Cadê a invisibilidade? Isso é normalizado até hoje? Então aqui, cadê a invisibilidade desse trabalho? Fala-se apenas que a mulher é restrita a esses ambientes, mas isso é dado como natural, como biologicamente determinado, isso é normalizado? Acho que faltou um pouco de aprofundamento no D1. Fui muito má. Voltando. Outro sim, ok. Que aqui equivale a um AD+. Percebe-se como um impasse, ou seja, uma dificuldade ao enfrentamento de tal discriminação. Então, ela gosta bastante da retomada pelo tal, né? Mas faz belo uso dos termos para criar problemas. Discriminação é lindo. Então, deixa eu marcar aqui o discriminação. Dos ofícios domésticos femininos, a omissão do Estado, mais uma vez, através da falta de penalização para quem invisibiliza as mulheres brasileiras nesse contexto. Ok, talvez a invisibilização esteja vindo aqui, beleza. Sob este prisma, sob o prisma anterior, ela vai fazer um outro repertório sociocultural, referências literárias. Eu amo de paixão, valoriza bastante o texto, eu acho perfeito. Para quem já domina a literatura, fica lindo. Sob este prisma, no livro Torto Arado, Belonise é vítima do machismo de seu marido, que, por várias vezes, humilha-a por não ter preparado a refeição do jeito que ele prefere. Inclusive, belo uso de palavras de opinião. O marido, o esposo, sequer pensa acerca de alguma consequência legal que teria de responder, tá? Quem responde, responde por algo ou a algo. Então, aqui ficou faltando a preposição. A que teria que responder, já que. E aqui a gente observa que ela repete o já que em 2 parágrafos vizinhos. Eu, nos meus cursos, oriento a não haver repetição vocabular em parágrafos vizinhos, porque é muito perto, muito perceptível. Eu acho que aqui temos uma falha, já que. Então, vamos marcar. Sabe que o país é ineficiente quanto à defesa de suas cidadãs em suas tarefas de cuidado, o que, por conseguinte, as invisibiliza. Ok, invisibiliza as mulheres, mas não as tarefas de cuidado. Acho que aqui também faltou, além de dar o repertório sociocultural, mostrar como isso se aplica à realidade, tá? Então aqui eu colocaria como corretora para ela, traga para a realidade. Aqui ela ficou só falando do livro, e aí eu vou ser muito sincera, eu achei que ficou um parágrafo bastante expositivo. Isso para mim seria um probleminha de competência número 3. Vou me colocar aqui no cantinho, peraí, deixa eu só não afogar aqui, porque eu não importo tanto. Na verdade, vamos pôr aqui no alto, foi ótimo. E aí eu desapareci, apareci. Pronto. Portanto, então ela vai usar tanto portanto como o a fim de, para indicar a relação semântica, né, como operador argumentativo, a fim de, vou marcar os elementos e vou contando aqui, ó, na câmera, você tem que ter 5 elementos na proposta de intervenção, vamos ver se ela faz. A fim de, objetivo, mitigar tais desafios fomentados pelo Estado, retomou a argumentação, ao não combater a falha no ensino e não punir o machismo, retomou falha no ensino e machismo. Aí ela joga o tema,
referentes à desvalorização das atividades de cuidado realizadas pelas mulheres, medidas devem ser tomadas. Gente, só destacar que essa estrutura inicial ela é facultativa, tá? Não é obrigada a fazer isso, não. A única coisa obrigatória ali é o objetivo. Assim, faltou o acento, o ministério, que vai ser o agente da mulher. Aí ela detalha o agente, falando da responsabilidade desse agente, responsável por garantir a proteção do sexo feminino frente à violação mencionada. Fez uma retomada aqui elegante. Deve a ação estimular campanhas nas escolas e nas redes sociais sob o título. Só lembrar que nomear a ação não é detalhamento, tá? Cuidado com isso. Seu professor já te ensinou esse truque? Não? Então vem comigo. Sob o título Atividade Feminina Também Importa, com recursos financeiros do governo federal. Então eu imagino que com recursos financeiros do governo federal vai ser o meio dela, por meio de recursos financeiros. Eu vou dar um voto de confiança e chamar isso de meio, mas eu apostaria no uso de palavras que destacam melhor o meio, como por meio de, a partir de, por intermédio de. Beleza. Segunda proposta, agora ela não deve mais nada a ninguém, já tinha 5 elementos na primeira. Ademais, aí vamos lá, agente, detalhamento, a ação, aí detalho também, os quais precisam ser acessíveis através da divulgação da mídia nacional, que receberá mais um detalhamento, fundos monetários do poder público. Desta forma, ver-se-á a redução, que é um outro detalhamento por efeito do efeito. Então aqui a segunda proposta, na minha opinião, estava incompleta e cheia de detalhamentos, mas estava correta. Gente, texto da Júlia, para mim, merece os 120 pontos, tá? Seria, para mim, 160 na C1, 200 na C2, porque ela tem tema, tem tese, o texto é dissertativo, tem outra área do conhecimento produtiva, até me agradou fazendo referência literária. Na competência 3 eu achei falhas argumentativas no D1 e no D2. Eu acho que no D1 faltou invisibilidade e no D2 faltou falar da realidade, não ficar apenas expondo o que está no livro. Então isso para mim é falha de C3. C4, eu vou dar 200, mas eu acho que pegou um corretor mais chato, ele poderia dar 160 por causa da retomada excessiva usando tal ou tais e as explicativas repetidamente sendo expressadas por já que, beleza? E por último, proposta de intervenção, na minha opinião, ela merece 200, porque a primeira proposta dela tá completa. Então, para mim, super justo o 920. E aí eu te pergunto, e para você? Foi justo o 920? Você acha que eu peguei pesado, peguei leve? Você aprendeu alguma coisa com esta análise de redação? Deixa o seu comentário aqui embaixo, ativa as notificações, assina o canal, deixa um biscoito virtual para mim e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!